boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui presente e divulgando algo que pode ser muito útil para a vida de todos nós. Eu sou médico formado na especialidade de Clínica Geral e Pediatria há 48 anos atrás. Posteriormente, 6 anos depois de formado, eu fiz a especialização em homeopatia. Como o médico não pode ter 3 especialidades, só pode ter no máximo 2, eu optei pela homeopatia. Então, eu tenho essa experiência desses anos todos de homeopatia e não sou radical de usar exclusivamente a homeopatia. Nós, como médicos, devemos ter a visão global do corpo humano, holística. Então, nós devemos utilizar todos os recursos que estejam ao nosso conhecimento, ao nosso alcance. Então, nós indicamos a acupuntura, usamos fitoterapia, que é o tratamento pelas plantas, medicina, assim, natural, doméstica, baseada em conhecimentos antigos da nossa população. Utilizamos também os recursos da medicina química, da alopatia, tudo isso dentro da necessidade. E usamos também a homeopatia. Então, a limitação está no nosso conhecimento, mas as práticas integrativas, a relação dessas práticas pode ajudar muito a saúde da gente, para a gente não ficar limitado a só um sistema terapêutico. Por exemplo, a alopatia, os remédios químicos, têm todo o nosso respeito. Tem salvo muitas vidas. Mas são remédios que são do aqui e agora, para tirar uma pessoa de um sofrimento agudo. Mas naquelas doenças que se arrastam, nas chamadas doenças crônicas, o valor dela é um valor relativo, porque não tem o poder de cura. São utilizadas, são úteis, mas nós temos que ir mais além. Aliás, isso é uma conduta assim, filosófica de vida. Se você chegou até aqui, mas você pode ir mais além. Sempre a gente pode ir mais além. Doutor Raimundo Neto, eu acredito que a sua vinda aqui foi de grande necessidade, principalmente do nosso público. A gente vê o seguinte, doutor, as pessoas ainda não têm o bom hábito, né, de usarem repetidamente ou ter a curiosidade de conhecer a homeopatia. Muitos utilizam aquilo que o senhor falou agora, né? Qualquer malefício que sentem, elas dizem assim, não, eu preciso tomar um remédio que eu preciso ficar bom daqui a pouco. E aí a gente sabe que a homeopatia, ela não tem essa forma de trazer no aqui e agora o que a pessoa precisa. E eu queria, para conscientizar o nosso público, que o senhor trouxesse aí a visão, para quem não tem ainda o conhecimento, o que é homeopatia. Homeopatia é um sistema médico que foi trazido através de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, há aproximadamente 300 anos. A homeopatia está presente em 100 países. Naquele tempo de Hahnemann, ele era um médico famoso, mas a medicina julgava que uma doença entrava numa pessoa. E quando essa doença entrava, para ele se curar, o cliente se curar, teria que sair. E sair através de quê? Através de vomitórios, dava-se remédio para a pessoa vomitar, para botar a doença para fora. Laxante, remédios para defecar, para eliminar a doença através das fezes. Usava bacia, tinas, contendo sanguessuga, a pessoa colocava a perna ali, para as sanguessugas sugarem o sangue da pessoa que estaria contaminado pela doença. Essa era a visão da medicina na época. E isso, muitas vezes, favorecia até a morte mais precoce. O paciente já estava doente, enfraquecido, desvitalizado, e ele submeter a vômitos, a diarreia e a extração de sangue através da sanguessuga, realmente. Então, Hahnemann, ele não aceitou continuar com esse sistema e foi viver da tradução de livros, já que ele era poliglota. E traduzindo um livro desse, inclusive um livro médico, ele estava estudando sobre a quina, que é a quina que nós conhecemos, que é um vegetal.
E então ele teve uma intuição. O que acontece se eu usar a quina e eu não estou com malária? Porque a quina, a grande efetividade dela é com relação à malária. Até hoje existem antimaláricos baseados na quina. E então ele começou a tomar quina. E dentro de alguns dias ele começou a apresentar os sintomas de malária. Mas ele não estava com malária. Aí ele parou o uso da quina e desapareceu os sintomas. Ele voltava a aparecer os sintomas. Então ele deduziu que se a quina curava a malária, a quina curava porque ela também provocava sintomas semelhantes, não que fosse a malária, mas sintomas iguais ao da malária. E aí ele começou a diluir a quina e começou a ter esses efeitos. E aí ele ficou explorando diversas outras substâncias, e então foi criada a homeopatia, que significa tratamento pelo semelhante. Então esse é o princípio assim da homeopatia. São remédios extremamente diluídos, não tem química a medicação. Se uma criança fizer uma trela, pegar um vidro de homeopatia, beber o vidro todo de uma vez, nem dor de barriga vai ter. É uma medicação assim energética. Por isso a gente recomenda que esse remédio ele seja colocado longe do computador, do celular, por conta da irradiação. Então o remédio homeopático pode ser usado, inclusive na veterinária se usa, por incrível que pareça, inclusive no tratamento de vegetal. Por exemplo, existe uma praga numa determinada região, as plantas, as árvores estão sendo assoladas por aquela praga, então eles isolam esse agente causador da praga, faz uma homeopatia do próprio micróbio que está lá gerando aquela praga e pulveriza a vegetação. Então, com isso, diminui os efeitos daquela praga. A Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, tem uma boa experiência nesse campo. Então, a homeopatia, pela ausência dos seus efeitos colaterais, pela eficácia, são realmente muito eficazes os tratamentos pela homeopatia. Em especial nas situações alérgicas, nas crianças desde bebê, porque bebê tem uma limitação com relação aos remédios, mas com relação à homeopatia, recém-nascido já pode usar a homeopatia. Então nós temos assim essa grande vantagem e sem interferir com a medicação química. Olha, você está tendo conhecimento, né, do que é o tratamento que nós precisamos da homeopatia. Eu sempre digo que o remédio, doutor, e você que está nos escutando e nos assistindo pelo YouTube, remédios remédios sintéticos, ele costuma matar mais do que doença. Por quê? Melhora uma situação, mas se cria outras colaterais que vai prejudicando, se não na hora, mas vai aí gradativamente prejudicando você em outras áreas do seu corpo. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutor, e a gente vai perguntando ao senhor, para que o senhor vá de forma pautada, explicando para a gente do contexto ao qual o senhor trouxe hoje. Mas eu queria, doutor, antes disso, que o senhor também não é só especialista na homeopatia, o senhor também tem outras áreas que o senhor atua como profissional. Quais são essas outras áreas, doutor Raimundo? Tudo isso que nós usamos está dentro da consulta médica, porque nós vemos o paciente como um todo. Então a homeopatia ela age no campo energético, porque nós somos uma energia que temos um corpo, então ela age nessa energia vital. Mas a gente tem uma matéria, essa matéria precisa de uma manutenção. E uma coisa muito comum que a gente vê nas consultas médicas, é muito raro o médico falar dos cuidados que tem. Ele medica a pessoa, quer dizer, está tratando a doença, mas não está tratando a pessoa. Porque para o organismo funcionar bem, ele tem que ter as vitaminas, os sais minerais, os hormônios em ordem. E então existe a chamada prática ortomolecular. Poucos médicos têm esse curso, é um curso de 2 anos, eu tenho esse curso. Então, através dessa prática ortomolecular, que alguns nutricionistas também têm esse curso, não todos, mas alguns poucos têm esse conhecimento, a gente procura colocar no corpo aquilo que está faltando e eliminar aquilo que está em excesso.
Então tem que ter as vitaminas, os sais minerais, os hormônios em ordem, para que o organismo possa responder frente ao estímulo energético da homeopatia. Fora isso, existe também um aconselhamento geral. Por exemplo, a pessoa está com problema de coluna. Por quê? Porque não tem uma postura. Não é ensinado a quem trabalha pegando peso e se esforçando as posturas adequadas. Aí lá adiante está o trabalhador sem condições de exercer sua profissão por conta de uma postura inadequada. Às vezes o colchão também. Então nós damos todas essas orientações. E também falamos da parte que hoje em dia, graças a Deus, está em evidência na medicina, da religiosidade. Porque é muito importante para a nossa saúde espiritual. Aliás, a saúde hoje em dia é a saúde mental, é a saúde social, é a saúde emocional e a saúde espiritual. Então nós incentivamos que a pessoa tenha a sua religião e exerça ela. Não fique só de ter a religião, e sim não ser somente um crente naquela religião, mas ser um experiente, experimentar a ação da religião no seu dia a dia, incorporar isso ao seu dia a dia, porque isso favorece muito no controle da ansiedade, no controle da depressão e no nervosismo. A pessoa começa a ter uma visão melhor do mundo e ter paciência até consigo mesmo. Então, é um conjunto assim de coisas que nós vemos, desde que o médico deve ser um orientador dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida geral da pessoa, sempre tendo o apoio dos nutricionistas, quando quase sempre se faz necessário, do psicólogo, de outros profissionais da área de saúde. Desse jeito. Olha aí, tá vendo? Você tá tendo uma informação. Eu queria deixar bem claro para vocês e fortalecer aquilo que o doutor já esteve falando. A gente não está aqui invalidando qualquer tratamento sintético de farmácia ou de outros médicos, tá certo? Mas nós estamos aqui para dizer para você que o tratamento homeopático, ele vai te fortalecer como um todo e te entregar as vitaminas que o seu corpo precisa. Porque das vezes você está com uma deficiência de tal vitaminas. E às vezes você pensando que tomando remédio sintético de farmácia vai te preencher como um todo. E não é assim. Acredito que a gente temos diversas gavetas que cada uma delas precisa de algo diferente. E isso nós precisamos buscar até através da alimentação. E a homeopatia é isso, ela vai nos ajudar, né, a fazer isso. Coisa boa é a gente falar daquilo que a gente participou, que a gente tem, que a gente faz uso, né? Eu mesmo estava com algumas deficiências e eu me cuidando agora, junto com a minha esposa, com o Dr. Jails, que também faz parte desse mesmo significado da homeopatia, né? E eu hoje estou vendo muito resultado daquilo que eu pensava que tinha, que eu não tinha. E a homeopatia é isso. Agora, você precisa conhecer. Você precisa. Porque, das vezes, as pessoas são, como diz o nosso diretor, que hoje não está aqui, as pessoas, às vezes, são ignorantes. Elas acreditam totalmente na farmácia e desacreditam em tratamento natural. Sabemos que não é a mesma distância para ser percorrido para ter o resultado, mas que é bem mais sólido você fazer uma avaliação com um especialista, a qual nós estamos te entregando hoje. Doutor, nós temos outra pergunta aqui para o senhor, para fortalecer ou chegar até o conhecimento do nosso ouvinte. A pergunta é, como nós estamos falando hoje de homeopatia, e isso é muito interessante na homeopatia, quando o doutor diz assim, é melhor e bom quando a gente trata o corpo de dentro para fora, e não tratar a doença, porque às vezes trata a doença e o corpo fica enfraquecido. Então a homeopatia, ela faz isso. Ela chega em cada gaveta do nosso corpo que a gente precisa, de forma selecionada, e investe aquilo que a gente está precisando. A pergunta é, como o remédio homeopático funciona dentro da gente? O remédio homeopático, ele é preparado de tal maneira que ele não tem química, ele tem uma emanação energética. Quando se fala em energia, se deve lembrar que a energia é uma coisa que a gente não vê. Ninguém vê a eletricidade, mas a eletricidade é uma energia. Então, o remédio homeopático, tocando no organismo humano, ele estimula a nossa energia, harmonizando esse padrão de energia, porque toda doença é um desequilíbrio. Quando existe o equilíbrio, a harmonia, nós estamos diante da saúde.
Quando existe algum desequilíbrio, então se estabelece a doença. Então, a nível de energia, por exemplo, nas situações alérgicas, que é uma coisa muito comum, o que é alergia? Aquela pessoa que, quando muda o clima, quando tem contato com poeira, etc., adoece, espirra, coriza, tem a rinite ou câncer. Então, ou quando a muriçoca pica e fica uma lesão maior do que o normal. Então, são pessoas sensíveis. E a alergia corresponde a 1/3 das pessoas na Terra sofrem de alergia. Então, a alergia é uma sensibilidade aumentada. Então, com a homeopatia, nós equilibramos essa sensibilidade, junto, naturalmente, como foi falado, dos outros recursos. Mas a homeopatia é que age mais nesse equilíbrio da sensibilidade. Ou então a pessoa é uma pessoa muito ativa, hiperativa e inquieta, a homeopatia vai equilibrar esse sistema através do estímulo energético. É como se fosse assim, vamos dizer, uma pessoa que tivesse com a musculatura flácida e você desse um choque. Aquele choque iria estimular aquela estrutura. Então, a homeopatia age nesse campo da energia. Olha aí, tá vendo? Você está tendo conhecimento de como funciona, né, o tratamento ou os remédios homeopáticos. Doutor, eu tenho outra pergunta aqui para fazer para o senhor, que as perguntas são de total interesse dos nossos ouvintes. E a pergunta é: qual a diferença do remédio homeopático ou remédios de farmácia? Qual a diferença entre eles quando a gente engole eles, vamos dizer assim? Como é que eles funcionam e qual o malefício, qual o benefício? O que é que as pessoas poderiam enxergar dos remédios sintéticos de farmácia, doutor? Muito importante essa pergunta, porque faz lembrar por que a homeopatia, sendo uma terapia tão simples e tão eficaz, não está tão em evidência no mundo de hoje. A homeopatia, ela apresenta remédios de uma fabricação relativamente simples, muito cuidadosa, muito detalhada, mas o final é simples. E como não tem assim componentes físicos, substâncias que devam ser compradas de alto valor, o remédio homeopático é extremamente barato. Por exemplo, normalmente o remédio homeopático que nós usamos, cada vidrinho custa R$20. Então vamos dizer que eu passe 3 remédios homeopáticos para uma pessoa, vai ser R$60. E essa medicação, ela dura em média entre 1 mês e meio a 2 meses, dependendo do uso, se for adulto, se for criança, a quantidade de gotas. Então, a medicação muito em conta. Isso não tem interesse comercial. A grande indústria não está interessada em ter uma medicação tão simples assim, tão em conta. E, por conta também disso, todo o sistema médico, o médico entra na faculdade e sai aprendendo a lidar só com doença e com remédios químicos, que a indústria está por trás dali, incentivando os estudos. Nós dificilmente vai ter uma faculdade que tenha um curso atrelado ao de medicina na especialidade de homeopatia. Eu, por exemplo, eu fiz o curso de homeopatia após ser médico formado. Então, a maioria das vezes acontece isso. Algumas poucas faculdades, então não existe esse estímulo, porque vivem, a indústria é uma das coisas que mais ganha no mundo em recursos e dinheiro, é a indústria farmacêutica. Então, esse sistema não tem nenhum interesse de investir no tratamento assim natural. Agora, você vê, doutor, o tratamento homeopático que é tão necessário na vida das pessoas, você que está aí com algum tipo de dificuldade, de problema de saúde, e tem tomado mais remédios, e não tem obtido o resultado que você está tendo, talvez as pessoas, se você tivesse acreditado ou conhecimento de um tratamento natural, né, feito a homeopatia, você tivesse tido um resultado bem maior. Então, a gente está daqui para dizer a você que esse tratamento da homeopatia é um dos que tem trazido mais saúde às poucas pessoas que o procuram. Porque, como o doutor falou,
o interesse da medicina em si é trazer aquilo que dá mais resultados, principalmente financeiro. E a gente vê que as pessoas elas estão doentes e mais doentes. Então está na hora da gente acreditar num tratamento natural com especialistas na área que vai nos trazer mais saúde. E de forma bem mais barata, que vai caber no seu bolso, né? Então, esta é a mensagem que a gente quer passar para você. Doutor, eu tenho outra pergunta aqui, número 4, que é totalmente de interesse dos nossos ouvintes, que ela pergunta da seguinte forma: para quem está com o câncer, já no tratamento oncológico, a homeopatia é viável, doutor? A homeopatia pode ser útil em qualquer situação, inclusive no próprio câncer. Não que a gente vá tirar o paciente que está fazendo o tratamento do seu tratamento convencional. Numa situação como essa, nós vamos acrescentar. A medicação homeopática pode favorecer para que o câncer não tenha aquela agressividade toda, aquela rapidez de evolução. E tem os efeitos colaterais. Através do tratamento homeopático, a pessoa que está se submetendo à radioterapia, à própria cirurgia, à quimioterapia, ela aceite melhor esse tratamento, que é um tratamento muito agressivo, com menos efeitos colaterais. Então, nós podemos ser sempre úteis. Não quer dizer que a gente vá tirar a pessoa do tratamento que ela está fazendo. Nós vamos acrescentar para melhorar a qualidade da vida e, às vezes, da sobrevida. Porque se não é possível você curar, mas é possível você aliviar. Se não for possível você aliviar, pelo menos você pode compartilhar, aconselhar, agasalhar, no sentido emocional, dar um suporte que às vezes o paciente com uma outra terapia não vai encontrar. Olha aí, muito bom a gente ter essas observações de quem já conhece, porque muitas vezes a gente até faz alguns remédios em casa, ou chá, né, indicado por alguém, mas a gente não sabe, não tem a ciência de que realmente, né, vai funcionar ou que realmente é para aquela finalidade. Mas quando você tem conhecimentos e indicações de especialistas na área, feito o doutor que está aqui hoje, doutor Jailson, né, isso aí a gente vai em busca e fazendo com que nós estejamos saúde. Eu acredito que viver doente, gente, não é para ninguém, não. A gente foi feito para ter saúde. Agora, muitas das vezes, a alimentação que nós temos hoje não ajuda que nós tenhamos saúde de qualidade e venha cada vez mais a adoecer. E, das vezes, a gente vê pessoas que estão mais doentes do que com saúde, né, em diversas áreas do seu corpo. Se você perguntar a qualquer pessoa, fulano, como é que está? A pessoa vai te apresentar os problemas que ela está tendo na área da saúde. E das vezes vai no doutor, das vezes, eu digo, num posto no PSF, e aí não tem um tratamento a qual é exclusivo. Mas nós vamos lá. Doutor, tem outra pergunta aqui. Chegar uma coisa aí, você já fala, viu, Eduardo? Nós temos aqui outra pergunta, a número 5, que diz assim: a homeopatia para hipertensos, como funciona, doutor? Nós sabemos, antes do senhor entrar, que existe hoje muitas pessoas, tá certo? Pré-hipertensos. E as pessoas que já estão. Às vezes até a correria do dia a dia, preocupações, aí vem a alimentação. Às vezes a pessoa não toma água com o que é necessário. E aí as pessoas têm preocupação com o meu irmão Francisco mesmo, né? Hoje está escutando a programação da gente. Irmão Francisco, a gente acompanhou que de 10 em 10 minutos ele está aferindo a pressão. De repente ela está lá em cima, de repente ela está lá embaixo, de repente ela está na medida certa, e a preocupação dele. Mas como a gente ter um controle maior sobre a hipertensão? E aí como funciona, doutor? Meu filho, às vezes, raras vezes, são muito saudáveis graças ao estilo de vida, que a palavra que nós usamos não é dieta, não é regime. Porque dieta você não pode. De tanto dizer não pode, o diabinho que está dentro da pessoa manda tudo para aquele lugar e cai na gandaia um dia, né? Então, não é psicologicamente viável a dieta, porque é uma restrição, não pode. Deus não diz que eu não posso, por que é que o médico vai dizer que eu não posso? Então, nós estamos livres, mas livres para usar o que é de bem.
Então, essa palavra dieta, regime também, que é uma coisa restritiva. Agora, estilo de vida, trazendo para uma consciência da pessoa que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode comer o que ela quiser, mas nem tudo convém a ela. Inclusive, é até um trecho bíblico, né? Sim. Do apóstolo Paulo. Então, aí meu filho, pai, eu estou doente. O que foi que você fez para adoecer? Já coloco a responsabilidade em cima dele. E eu mesmo, se eu adoecer, tiver alguma gripe, tiver alguma situação, eu me questiono, o que foi que eu fiz para adoecer? Porque nós somos responsáveis pela nossa saúde, não é o médico, não é o sistema, somos nós, naturalmente, até certo ponto, porque tem coisas que a pessoa é acometida, às vezes uma doença genética, uma coisa assim, que aparentemente não tem culpa com relação a isso. E com relação à hipertensão, o remédio homeopático não vai chegar e equilibrar a pressão da pessoa. Ele pode ajudar no fator emocional, até no fator tensional, mas é muito mais importante, no caso da pressão, o estilo de vida. Saber o porquê existe essa hipertensão, e na causa, e não somente no efeito, né? Então, para isso é muito útil o nutricionista, é muito útil o equilíbrio do peso da pessoa, porque sempre que a pessoa que tiver com excesso de peso diminui, há uma diminuição também da pressão. Às vezes, de a pessoa equilibrar a sua alimentação, a pressão já se equilibra. Então, é um trabalho conjunto. Não vamos dizer que a homeopatia vai resolver a pressão alta sem o apoio do nutricionista ou do psicólogo. A gente tem que ter uma visão assim bem geral. Mas o paciente pode se beneficiar muito com essa visão, vamos dizer, holística da medicina, com o médico que tem esse tipo de conhecimento. Olha aí, você está desfrutando conosco nesta tarde tudo quanto o doutor Raimundo Neto, né, capacitado, está aqui passando para você com esse tema, né, que não é colocado tão explícito, essas explicações até em outras emissoras, tá certo? E nós aqui do Agresso Cristão, no seu programa, nesta tarde, estamos trazendo aí para você algo embasado que vai servir muito para você e sua família. Irmão Francisco, aí, ó, tá certo? Algo que é muito importante para o senhor, para a irmã Júlia, irmão Antônio, na Coab. As pessoas de mais idade, né, às vezes se cuidam menos, e isso é muito importante para o despertamento de vocês. Doutor, o que, na verdade, a gente tem visto muito nesse cenário nosso hoje, é muitas crianças doentes. O que a gente tem acompanhado, doutor, a gente sabe também que o senhor é pediátrico, tá certo? E isso é muito importante, ajudar os nossos pequeninos. E a gente tem visto muitas crianças doentes em relação a fica bom e retorna novamente. Fica bom e retorna novamente. Principalmente a questão da gripe, o aumento da secreção do próprio corpo que não consegue ficar bom. E das vezes, para você que está aí do outro lado do rádio e do YouTube, às vezes a gente, até sem conhecimento, e às vezes uma parte de ignorância da nossa parte, a gente mete remédio nos meninos. Vai para o doutor, passa isso aqui, a gente vai dando remédio. E eu mesmo passei por isso e não tive resultados com a minha criança com 5 anos de idade, do Israel. E das vezes a gente não conhecer, né, a homeopatia, deixa de fazer tratamentos até naturais. E a gente foi se consultar com um certo doutor, eu não vou divulgar, até a gente fala até brincando aqui, eu não vou divulgar porque eu não estou sendo remunerado para isso, mas até por intenção de ajudar você. Mas ele me passou um tratamento natural, que é a lavagem nasal, que aí o menino agora começou a ter vida, a ter mais saúde e tirar tanta secreção que se tinha dentro dele. Veja, um tratamento de graça praticamente. A gente pode fazer em casa, né, todas as horas que é necessário, indicada pelo profissional. E das vezes o seu menino está aí, né, com essas recorrentes, esses problemas, a gente não consegue. Aí eu tenho uma pergunta aqui que é bem idêntica ao que a gente quer chegar com essa pergunta que eu fiz. E diz assim a pergunta número 6. Já que o senhor é homeopata e pediatra, me diga se a criança, com que idade pode estar usando
remédios homeopáticos dentro deste tratamento, doutor? Como nós falamos no início, desde o nascimento. Tem criança que nasceu e já começa a usar homeopatia. A homeopatia é uma aguinha. A apresentação do remédio homeopático é em gotas, uma aguinha. Então, não tem química, então pode ser usado desde o nascimento. Antes do nascimento, até a mãe, quando vai para o parto, a gente já pode utilizar a homeopatia para que aquelas dores não sejam tão intensas, não tenha tanto sofrimento, inclusive depois do parto ou depois de uma cesárea, pode amenizar esse sofrimento. E é assim que a criança nasce também. Então não há limite com relação à idade e o tratamento homeopático, não tem essa limitação. Agora, realmente isso é muito recorrente, eu vejo isso no meu dia a dia, e muita gente procura justamente por conta disso, da criança estar adoecendo com frequência. Aí nós temos que ver se é uma situação alérgica, em que não existe febre, não existe catarro amarelo, existe espirro, existe coriza, existe asma, etc. É situação alérgica, sem infecção, sem precisar o uso de antibióticos. Mas tem aquelas crianças que, além disso, muitas vezes começa só com a gripe, daqui a pouco está com a bronquite, está com a pneumonia, já existe um componente infeccioso. Em todos esses casos, é importante, primeiro, a gente estar com a boa imunidade, através da dosagem da vitamina D. Vitamina D3 é essencial para o imunológico. E também, muito importante, a questão alimentar. É onde existem muitos erros. Na realidade, aproveitando a oportunidade, existem 7 alimentos. Eu não sou nutricionista, a palavra mais daí é do nutricionista. Mas, assim, em linhas gerais, nós podemos dizer, eu digo que existem 7 alimentos que quem deseja ter saúde deve evitar. O primeiro se chama comida lixo. O Criador nos fez e criou a natureza, criou arroz, feijão, fruta, verdura, isso é alimento. Mas o homem, querendo ganhar dinheiro, sentir prazer, aí criou os produtos alimentícios, como é o caso de refrigerante, de salame, de linguiça, chocolate, confeite, chiclete, tudo isso, essas baboseiras ricas em produtos químicos, o corpo da gente não consegue administrar isso. Lá adiante a pessoa vai pagar o preço, vai adoecer. Então, o primeiro Pai Nosso é a alimentação natural. O segundo, crustáceos, camarão, caranguejo, ostra, siri. O peixe é livre. Esses animais crustáceos, eles vivem nas águas poluídas. A água entra e sai deles, a poluição fica. A pessoa está consumindo poluição. É sujeita a ter um edema agudo de glote, alguma coisa assim. Então, evitar isso. Ainda bem que na nossa região se usa muito pouco isso. O terceiro é o trigo. Por incrível que pareça, na realidade, nesse momento, eu digo ao cliente que o trigo é um alimento santo. Por quê? Jesus ensinou o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Jesus multiplicou os pães. Então pense no alimento de qualidade. Entretanto, quando foi por volta do ano 1970, o homem querendo ganhar dinheiro, já com ciência suficiente, ele conseguiu aumentar o glúten, que é uma substância presente no trigo, mas o glúten está presente na aveia, na cevada, no centeio. Mas no trigo ele mexeu, nesses outros cereais não, mas no trigo ele mexeu. E de 1 passou para 400, isso no ano 1970, degenerou por completo o trigo. Poucos anos depois começou a nascer as crianças autistas. A ciência sabe que tem relação direta com esse acontecimento. Então o trigo é um alimento inflamatório. Você pode fazer pão de aveia, consumir tapioca, outro tipo de coisa para substituir o pão. Mas o pão de trigo nós não aconselhamos. Aí vamos para o quarto alimento, o leite. Esse aí a gente vai contra barreiras, porque tem a nossa educação, o nosso estilo dos antigos e tal, que o leite era muito fundamental para a criança. Na verdade, o leite é o melhor alimento que existe para a criança, o leite do materno. Mas veja mesmo, o que acontece? Esse leite de hoje já não é o leite de antigamente. Vaca antigamente só tinha capim e palma para fazer leite. Hoje ela tem ração cheia de aditivos químicos, de estimulantes hormonais e ainda com a pitadinha de cocô de galinha, mesmo sendo proibido. Então o leite é um alimento que analisaram e encontraram 59 hormônios no leite. Além disso, você não vai ver um animal crescido beber leite. A natureza está mostrando que o leite é para o animal crescer. E depois disso, você também não vai ver uma cabra, um bode, um cachorro no peito da vaca mamando.
Então, está se mostrando que o leite não é um alimento adequado para o ser humano. Então, é um alimento, inclusive, mucogênico. Ele gera muco, secreção. A criança está de catarrada direto. Tira o leite, substitui o leite. Tem como você substituir o leite. Tem o leite de coco em pó, por exemplo, é uma boa opção. E existem outros alimentos para não encharcar a criança. Eu vejo crianças, às vezes, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tomando 4, 5 mamadeiras por dia. Isso é um absurdo. Então, reduzir o máximo e, se possível, substituir o leite. Tem outras fontes fora do leite de coco. Tem outros tipos de leite vegetais que o nutricionista ou o pediatra, numa consulta mais individualizada, pode indicar. O quinto é muito importante também. Quando foi em 1915, a indústria conseguiu fazer os óleos refinados. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. O povo começou a engordar e até infarto. Antigamente era raríssimo o infarto. E o povo era mais magrinho, hoje o povo é mais gordinho. Foi a partir de 1915, com relação a esses óleos. Esses óleos não servem para fritura, eles se transformam em gordura trans. E o que os antigos usavam? Banha de porco, óleo de coco, que são óleos resistentes à temperatura. Então, é o quinto. O sexto é o açúcar, está aí o nível alarmante de diabetes. Aconselhamos o açúcar demerara e, assim mesmo, o menos possível açúcar. E, finalmente, a carne vermelha. A carne vermelha, a medicina, de uma maneira geral, diz assim que o ideal seria consumir 3 vezes na semana, pelo menos foi assim que eu aprendi, 1 vez por dia. E os outros dias, procurar usar ovos ou carne branca, que é aves e peixes. Então, isso aí é o fundamental. E, no mais, corrigindo isso, usando um bom suporte de vitamina D e usando a homeopatia, a criança sai disso. Um outro dado também interessante é a questão do banho. Quando a gente era criança, a gente tomava banho frio, a gente corria para a chuva e tal, e não vivia adoecendo. Hoje as crianças, muitas vezes que têm uma condição melhor, é o banho morno, excesso de cuidado, então nem 8 nem 80. O ideal é que a criança, dentro do possível, claro, tem que ter uma adaptação para isso, procure tomar um banho frio. Não estou dizendo uma criança que vive adoecendo, a gente pegar e colocar ela já na água fria, não é bem isso. Mas uma criança que fez um tratamento, a gente sempre diz isso com os clientes, fez um tratamento, enquanto está no tratamento, não, continue com o banho morno, etc. Mas à medida que for melhorando, vai expondo ele mais ao banho frio, para ele criar resistência, para ele ir para a rua, levar um banho de chuva, ficar que nem um índio. Aí eu vou dizer, chegou no grau de saúde. Rapaz, tem informações que causam impacto na gente, né, doutor Jailson? Tem informações que ela vem fazer que nem sempre a gente diz aqui, tem informação que ela vem rodando, viu? E coloca a gente em uma colocação bem difícil. Doutor Raimundo Neto, nós acreditamos que com esse relato que nós trouxemos até agora, eu acho que tem pessoas aí do outro lado do rádio que está dizendo, rapaz, eu como lixo. E eu preciso assumir de que eu estava comendo realmente muito lixo e eu cheguei até onde eu cheguei, mas eu tive a humildade de começar agora a me tratar e eu posso ser ignorado por qualquer pessoa. Agora, quem quer viver mais e com uma vida com uma saúde bem elevada, procura a comer aquilo que é mais conveniente para a nossa saúde, não aquilo que a gente gosta. Para as pessoas, doutor, que hoje a gente vê muita gente doente, feito que a gente já relatou aqui, a humanidade de hoje, que estão doentes, deve isso tudo à alimentação de péssima qualidade, que a gente já se alimentou e continua se alimentando, doutor, para essas pessoas que não têm uma preocupação com essas questões aí, a alimentação que essas pessoas têm tomado ou se alimentado, é o resultado para hoje a humanidade está assim, os hospitais cheios de pessoas, até pelos corredores, como a gente sempre traz imagens aqui, de segunda a sexta, as pessoas doentes, até sem ir para o hospital, mas vive doente, doutor, passando mal, pessoas que estão aí, como o senhor disse aí, com o peso acima do que é esperado e sem conseguir uma redução. E como as pessoas, doutor, que não é fácil, hoje ter um ritmo de alimentação e de uma vez por outra agora mudar, isso é difícil demais. Por exemplo, pessoas que comem muito açúcar, para ela tirar o açúcar agora, isso não vai ser fácil. Pessoas que comem bastante leite, isso não vai ser fácil para ser desmembrado isso. Como as pessoas vão se adaptar a isso com uma facilidade maior, doutor Raimundo?
Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças têm a ver com a alimentação. Agora, o tamanho da dificuldade é o tamanho da facilidade. Depende sempre da gente. Eu deixei de comer carne vermelha quando eu tinha 15 anos, eu deixei de vez. Fui abrupto. Tem gente que fuma, meu sogro fumava 3 carteiras de cigarro por dia, um dia ele cismou e deixou. Então depende muito do nosso querer. Essa dificuldade, a pessoa pode ir tirando pouco a pouco. A pessoa que é viciada em açúcar, procura compreender o malefício que faz o açúcar, vai trocando o açúcar pelo mel de abelha, uma coisa importante nesse sentido é o que nós chamamos conflito. Conflito é o choque de duas coisas. Então, o conflito da imaginação com a vontade. A pessoa diz, eu tenho vontade, eu vou deixar de consumir açúcar, de comer doce e tal. Em algum momento ela para e pensa assim, na delícia, no prazer que ela tem de comer o doce e tal. Pronto, essa aí caiu. Houve um conflito entre a imaginação e a vontade. E a imaginação sempre ganha. É uma pergunta. Eu tenho uma dúvida sobre o... Quando o senhor muito está falando aqui, mas eu quero ter essa liberdade de... sobre o açúcar, aquele açúcar preto que o povo fala, que o povo diz que é mais saudável. O que é que o senhor acha sobre esse açúcar? É recomendado para consumi-lo? Ou só o mel de abelha é mais recomendado, que é mais natural? O que é que o senhor me diz? Não, o mel está na frente, realmente. Agora, vamos entender. Se a usina pega a cana, faz o caldo de cana, moe, esquenta esse caldo de cana, aí ele vai ficando grosso, aí fica o melado de cana. Aí continua aquecendo, vai perdendo, termina ficando a rapadura. Pega a rapadura, raspa, aí você tem o açúcar mascavo. É o açúcar assim mais puro que tem. Mas aí há um refino desse açúcar mascavo, sem produto químico, aí fica o açúcar cristalizado tipo demerara, que é o que a gente recomenda. Na realidade, o mascavo, em qualidade, é superior ao demerara. O problema do mascavo é que ele é um açúcar úmido, ele é meio molhadinho. E aí então tem a situação de fungo, já que a conservação aqui no Brasil deixa muito a desejar. Por isso que a gente recomenda o demerara. Mas entre o demerara e o mel de abelha, o mel de abelha é bem superior. Olha aí, você está vendo todo um relato nosso aqui para o bem-estar da sua saúde. Então, eu acredito que muitas das vezes a mudança de alimento, certo? As pessoas dizem já vi muita gente dizer que é caro para comer uma comida melhor, selecionada. As pessoas de pequeno porte financeiro não suportam. E eu estou aqui para desmistificar isso. Das vezes, o alimento mais saudável, ele custa mais barato do que as guloseimas em que é oferecido e você que está aí está se alimentando, né? Então, é bom a gente rever essa situação. Doutor, como o senhor também, doutor Raimundo, é doutor por formação como clínico, tá certo? O senhor faz o tratamento como homeopata e também com o tratamento sintético, onde o senhor presta o seu serviço com grande qualidade. Como é que o senhor vê essa questão aí? De repente o senhor vê uma pessoa e tem que prestar o seu serviço como clínico. Muita gente o senhor tem trazido para a homeopatia pela necessidade, ou o senhor tem feito a recomendação, né, para um tratamento até mais avançado, como a sua profissão lhe exige, como um clínico. O senhor, se o senhor pudesse, por exemplo, ter se especializado como homeopatia antes de ser clínico, o senhor teria continuado e feito a sua especialidade como clínico também, ou o senhor tinha parado na homeopatia? O pai da medicina, Hipócrates, dizia que o dever do médico é ter bom senso, bom senso, bom senso. Então, cada coisa no seu lugar. O tratamento químico é indispensável em diversas situações. Eu, durante muitos anos, durante 10 anos, eu fui plantonista, único plantonista do hospital lá em Gravatá. Então, tudo aquilo que acontecia em Gravatá, no dia de domingo, que é uma cidade turística, ia cair nas minhas mãos. Eu não podia usar a homeopatia numa situação como essa. Eu tinha que usar a alopatia. Então, a alopatia é um grande tratamento. Agora, a gente não pode ficar limitado nela. Também não podemos pensar que a homeopatia é tudo.
que a homeopatia vai resolver tudo. Não, não vai, tudo tem limites. Todas as especialidades médicas têm suas indicações e suas limitações, porque só o poderoso é que pode tudo, é que sabe de tudo, é que tem tudo, né? Mas nós outros temos as nossas limitações. Mas, então, não podemos desconsiderar o remédio químico, inclusive porque quase a totalidade dos pacientes que me procuram, eles já estão fazendo uso de medicação química. Então a gente tem que ir contornando essa situação dentro do possível. E tem casos que realmente, por exemplo, uma pessoa, um esquizofrênico, eu não vou usar assim somente a homeopatia. A homeopatia pode auxiliar, mas não vai tirar ele de uma crise, de uma coisa dessa. Ele tem que ter uma manutenção com drogas pesadas, um toxicômano, por exemplo. E dentro desse arsenal também, deixa eu fazer uma abertura que também nós utilizamos a cannabis. É muito importante que se tenha também essa ideia. A cannabis, que o povo sabe que é a maconha, mas não é a maconha. Não estou indicando que o povo vá fumar maconha, é diferente. A maconha é um fumo e tal, que é feito com as folhas e tal. E o óleo essencial da cannabis é retirado da flor do pé de maconha. E é uma terapia muito antiga, os antigos egípcios, os chineses, penso numa raça antiga, né? Os chineses, o povo lá da Índia e tal, já utilizava isso há muito tempo. Então, tem sido muito interessante os resultados com o uso da cannabis em determinadas situações. E é legalizado. Eu passo um laudo, esse laudo é analisado pelo juiz e aí é liberado. Isso é muito importante. Doutor, eu queria saber do senhor, nós já estamos nos instantes finais, e foi um dos resultados que a gente teve aqui muito bom, já veio diversos especialistas aqui, mas nós não teríamos ainda, né, um doutor com a sua qualificação que tivesse vindo aqui, né? Nós sabemos, foi nos passados, que o senhor é clínico geral, tá certo? O senhor também é pediátrico e também o senhor é homeopata, então nós precisamos dar ouvido e entender, né, a mensagem que o doutor passa, que eu acredito que era para o mundo inteiro estar escutando essa conversa da gente hoje, porque é muito instrutiva para quem quer ter uma saúde a mais. Para você que tanto faz, tanto fez, não é para você essa programação, tá certo? É para a gente que quer ter uma vida melhor e mais pautada com saúde. Qual o recado que o senhor deixa dentro da homeopatia, doutor, para as pessoas que estão do outro lado do rádio, que ainda não têm conhecimento, que nunca se submeteram a um tratamento feito esse, mas que estão doentes, e que a homeopatia ela pode trazer um resultado para essa pessoa? De repente com pressão alta, de repente com diabetes, pessoas que nunca imaginaram de tomar insulina injetável e agora estão passando por isso. Pessoas que precisam, às vezes têm dificuldade de inchação na barriga, que não pode comer mais nada, que não pode nem dormir mais, que é comum a gente ver isso aí hoje. Inclusive ontem eu fui para a feira e quando eu cheguei lá eu senti falta de uma pessoa e ela disse, olha, ele não pôde vir hoje para a feira porque ele está com uma barriga que está parecendo uma melancia madura, entendeu? Ou uma jaca. E a filha dele também está com a pressão oscilando, bate em cima, bate embaixo. E a gente vê que essas pessoas não estavam ontem na feira e eu fiquei, né? Depois eu vou falar com ela em questão e mostrar o outro lado da moeda, que ela pode sim, junto com o pai, ter dias melhores. Qual o recado que o senhor deixa para essas pessoas que estão sofrendo com essas questões, que já é uma questão de reflexo digamos assim, eu que estou dizendo, tá certo? Dos basculhos que já comeram. O que o senhor deixa o recado, doutor, para essas pessoas verem de forma melhor? Veja, a pessoa está caminhando numa determinada estrada e não está chegando aonde quer. Então, ela está na estrada errada, ela tem que mudar o caminho. Então, quando a pessoa está sofrendo uma doença e tem procurado diversos profissionais nessa mesma linha química, não está tendo resultado, ela tem que mudar para um profissional que tenha uma outra visão, que não seja limitado somente ao remédio químico. Então, procurar um outro tipo de profissional. E nessa linha também nós temos que nos lembrar que a alimentação é fundamental, que às vezes a correção da alimentação já cura a doença. Muitas vezes só a mudança do estilo de vida a pessoa já sente uma melhora considerável. E nessa mudança nós temos que recorrer ao nutricionista, que é um especialista nisso.
Então nós temos, como aqui, por exemplo, em Cupira, nós temos o Dr. Jailson, um nutricionista que reza nessa cartilha, que procura as outras alternativas, inclusive fitoterapia, não para medicar, porque não é médico, mas para orientar e indicar um equilíbrio nas suas taxas metabólicas, etc., que vai beneficiar muito a doença. Às vezes só essa correção já dá um resultado bem apreciável. Então é o que eu recomendo. É não estar satisfeito com o tipo de tratamento. Não estou dizendo que vá abandonar o tratamento e vá se tratar com plantas, com ervas do mato, porque o avô tomava. Não é exatamente isso. Mas procurar um profissional que tenha uma visão mais ampla, que veja a medicina de uma maneira mais geral. E hoje em dia esse tipo de profissional está se proliferando, porque a verdade, ela prevalece. E essa verdade vem prevalecendo. É verdade. Olha, você pode estar seguindo o conselho, tá certo, de um grande médico, tá certo, com uma experiência tamanha, que está nos alertando nesta tarde de hoje. Bom, ou você que está nessas condições procura mudar de rota, tá certo, feito o doutor está falando aqui agora à tarde, ou você vai morrer no curto prazo possível. Porque eu acredito que a pessoa que está doente, quando ela está doente e não se cuida, ela vai aí atraindo outras situações que vêm acarretar situações bem piores. Então, ou você muda de rota, ou infelizmente, eu vou te dizer uma coisa, viu? O negócio vai ser sério. Eu acredito que a prevenção, ela custa mais barato e menos doloroso. Eu acho que o tratamento é muito mais sério. Então, enquanto eu acompanhei, doutor, só para que a gente possa ter uma situação, uma pessoa bem amigo nosso, né? E ele tinha uma hérnia assim, acima do umbigo, doutor Jailson, e uma pessoa da família dele disse, olha, você precisa correr atrás disso aí. E ele começou a trabalhar, e finalizando a história, ela pegou uma ficha para o médico, e quando ela disse, olha, eu peguei uma ficha para você se cuidar, ele disse, não, eu não vou não, que eu não estou sentindo nada, né? Não vou não, que eu não estou sentindo nada. Pessoas que às vezes até ignoram o que outra pessoa faz, até por questão de amizade, por querer a melhor. E eu passei essa semana para fazer umas caminhadas, que eu faço sempre com a minha esposa, e ele estava sentado com a sua família em frente da casa dele. E quando a gente voltou, ele tinha acabado de falecer, né? Ele teve uma situação, ou seja, se ele tivesse se cuidado, se ele tivesse agido, né, de forma sábia, ele tivesse deixado o trabalho, tivesse corrido, né, até para descobrir algo que com certeza ele estava sendo afetado, mas não com a frequência. Ele aí, não, eu não estou sentindo nada agora no momento, eu não vou para o médico. E aí perdeu a sua vida em questão de minutos. Uma pessoa até jovem ainda, né, 50 e poucos anos. Então assim, se você quer viver mais, né, e com mais saúde, e não aceita, como o médico falou que agora à tarde, o que você está vivenciando, olha, muda a tua história. Quem gosta de você é você mesmo. Quem tem que correr atrás da sua saúde é você. Ninguém pode fazer isso por você. Então eu estou fazendo isso enquanto é cedo. E eu estou vendo um grande resultado. Então nós precisamos fazer aquilo que há de melhor, senão a gente vai precisar desocupar esse mundo mais cedo, deixar de fazer peso em cima dele. Doutor Raimundo Neto, foi um prazer e satisfação muito grande. A gente lamenta a falta do nosso diretor aqui, que ele gosta muito de interagir, mas a vida é isso, né? E a gente queria que o senhor, de forma tão simpática, feito o senhor está tratando-nos aqui agora à tarde, e também os nossos ouvintes, cerca de mais de 30 cidades nos ouvindo, e eu queria que o senhor relatasse aí aonde as pessoas podem ser atendidas pelo senhor, se o senhor presta seu serviço aqui em Cupira também, e também as suas redes sociais, doutor Raimundo. Em matéria de internet, eu ainda estou um pouco atrás. Eu tenho um YouTube, pode procurar no YouTube, Dr. Raimundo Neto, Dr. Raimundo Neto, que tem algumas mensagens, algum material. Não tem finalidade financeira, não ganho nada com isso, a não ser estar de acordo com minha consciência. E eu devo dizer que está bem desatualizado. Quer dizer, não está sendo feito como era o meu desejo, fazer pelo menos uma publicação semanal, por conta de diversas coisas, de diversas alterações em consultório, etc., excesso de outras atividades. Então, mas eu pretendo atualizar isso. Não para ser mais um YouTube a mais, ser um canal a mais, mas é diferenciado, porque nós
tocamos em alguns temas que eu não vejo nas outras lives. E de uma maneira que seja, assim, prática, que seja rápida, que seja objetiva e que use a linguagem do povo para poder ser entendido. Então, nós temos esse canal no YouTube. Meu consultório fica na Rua Mário de Andrade, 361, em Caruaru. Pela internet pode encontrar o telefone lá do consultório. E eu estou à disposição aqui dos amigos da rádio. E para mim é um enorme prazer, como eu disse no início, estar aqui divulgando não a minha pessoa, não o meu trabalho, mas uma experiência que pode contribuir para a saúde dos nossos irmãos. Porque antigamente, na entrada da cidade, eu trabalhei nessa cidade, a cidade de Altinho, aí tinha uma casa muito simples, a casa feita, inclusive a parede era de latas de óleo, né? E tinha escrito assim na porta: se és filho de Deus, eis aqui teu irmão. Então, eu me considero irmão de todos. E o nosso dever é a gente compartilhar as coisas boas. É isso que eu estou procurando fazer. Levar essa mensagem de saúde, de orientação para as pessoas que queiram receber. Então, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. O que me chamou a atenção, doutor Raimundo Neto, é que quando o senhor fez o contato, quando a gente fez o contato com o senhor de forma agendada, né, por o doutor Jailson, que esteve passando e fazendo essa ponte para que o senhor estivesse aqui, aí o senhor falava assim no seu áudio: eu não quero estar lá na rádio para me promover a minha pessoa, mas eu quero estar sim contribuindo para uma sociedade viver uma qualidade de vida melhor. E o que a gente vê isso, hoje, muitas das vezes, é o contrário. As pessoas, às vezes, abrem o YouTube, às vezes elas se apresentam na intenção de se apresentar, né? Mas a gente viu que tem pessoas que são comprometidos com o bem-estar das pessoas, levando mais saúde, e isso é muito importante, doutor, quando a gente vê isso. O senhor não atende aqui em Cupira, né, doutor? Não. Certo. Aí as pessoas podem lhe encontrar até o seu telefone lá no YouTube que o senhor falou, não é verdade? Isso. Pronto, isso é muito importante. Olha, você que está aí do outro lado do rádio, essa conversa tão instrutiva e amigável que nós tivemos, eu acredito que você aprendeu demais para que você possa se interessar por essa área e dar uma condição de vida melhor. Se não a você, mas sua família precisa. Então acreditamos que é muito importante. Doutor Raimundo, saiba que o programa Gesto Cristão, aqui todas as tardes de sábado, de forma agendada, está de braços abertos para lhe receber dentro desse quadro que nós fazemos Mais Saúde. Né? Daqui a pouco nós estamos recebendo o pessoal do Conselho Tutelar, que está vindo aqui também falar de assuntos que competem ao Conselho, e também o doutor Jailson, né, que fez essa ponte. E eu queria muito que o doutor Jailson, como está aqui conosco agora à tarde, estivesse também divulgando o seu local de trabalho, para que as pessoas pudessem estar se beneficiando também e sabendo a quem a gente vai recorrer aqui em Cupira. É viável, doutor Jailson? É viável. Eu que não sei se está chegando alguém aí na linha para ter alguma dúvida ou alguma pergunta, mas é interessante que o senhor pudesse vir aqui para cá também, doutor Jailson, para que a gente pudesse estar indicando às pessoas. Ele já está muito cheio. Né, mas dá para a gente colocar aí e tirar a pergunta, viu? Para que a gente possa, né? Com o doutor Raimundo, você pode ser atendido por Caruaru, e aqui em Cupira você pode ser atendido pelo doutor Jailson, a qual nós estamos sempre tendo esse contato e fazendo esse tratamento que é super profissional dentro da área em que ele atende. Doutor Jailson, o senhor, o senhor foi designado para a gente com bênção de Deus nas nossas vidas, e também o doutor Raimundo Neto foi encaminhado pelo senhor até aqui. Mas aí o senhor vai ter seu momento. Eu queria saber se tem alguma... Ele quer agradecer por esse momento que a gente teve aqui. Olha aí. Eu vou colocar aqui na linha, tá? Opa, pode colocar aí pra gente ter esse feedback. Luquinha, boa tarde, meu amigo, meu ouvinte, que sempre está em contato conosco. E eu quero parabenizar só por você ter a gente aí com um direcionamento na sua vida. E esse programa agora de tarde, hoje foi um carro-chefe para contribuir com a saúde melhor. Eu não sei se você vem com uma pergunta ou um parabéns aí pra gente, mas fica à vontade, Luquinha. Boa tarde, viu?
Eu quero dar uma palavra para vocês, professor Arruda, e dizer que esse programa de hoje era para ser consultório de residência. Porque a explicação dessa vale dinheiro e para a gente foi de graça. Muito bom. Muito obrigado a vocês e ao doutor por explicar corretamente como deveria ser. E que Jesus proteja nós todos na ida e na volta. Esse programa, na hora do médico, é para ser assim, doutor, consultório de residência. Muito obrigado. Pelo programa. Valeu. Muito obrigado, Luquinha, pela sua forma de nos atender aqui. Isso é muito bom a gente ter o feedback dos nossos ouvintes. Ele disse que esse programa é uma consultoria na casa do povo. Então, veja aí como a importância, né, da gente contribuir. Luquinha já é uma pessoa com mais de 50 anos, sempre nos escuta, né? E nós queremos parabenizar, Luquinha, você, por também nos dar liberdade de fazer parte do seio da sua família como questão de orientação. Doutor Jailson, eu queria que o senhor falasse a sua especialidade e aonde o senhor atende para contribuir com a vida das outras pessoas, porque com a da minha família o senhor já está contribuindo. Bem, Paulo, eu sou nutricionista e naturopata. Lá atendo ali no Cosmol Fórum, na Rua da Igreja Adventista. Lá eu faço o acompanhamento nutricional, algumas orientações com florais, com naturopatia. Quando necessário, de um olhar médico, que se faz muitas das vezes, aí eu sempre estou indicando um médico de uma visão holística, que é o exemplo aqui do Dr. Raimundo. Porque não adianta ir para um nutricionista integrativo e daí ter um acompanhamento médico de uma visão inversa. Verdade. Aí a coisa não vai andar e nem fluir, porque o mais importante de tudo é tratar o paciente, não a doença. Desse jeito. Porque quando o tratamento é integrativo, o paciente só tem a ganhar. É mesmo assim. Então, eu queria até, doutor Jailson, que o senhor deixasse suas redes sociais, seu telefone, para que as pessoas pudessem estar procurando e assim fazer o que é possível com o senhor. O Instagram é J Silva, Nutri J Silva, e o telefone é 98107-5440. Muito bom. Agradeço, doutor Jailson, sua participação, onde nós estamos fazendo o tratamento lá, e eu digo para todos vocês, é o melhor caminho. Não aceite você doente, tá certo? Sem você procurar uma porta de escape. Eu acredito que a melhor porta de escape é mudando sua alimentação com uma nova rotatória, independente da sua idade, tá certo? De 1 a 100, você pode estar procurando o melhor e os doutores estão aqui para te oferecer sempre o melhor. Doutor Jailson, muito obrigado mais uma vez pelo senhor ter encaminhado doutor Raimundo até aqui com tantas especialidades e que o senhor também faz parte desta grade da programação. De forma agendada, o senhor vai estar aqui com um tema específico posteriormente, tanto o senhor como depois o doutor Raimundo vai estar aqui conosco em dias diferentes, com temas atualizados para que a gente possa dar sempre o melhor aos nossos ouvintes. Obrigado, Paulo, aí pela oportunidade, e é sempre um prazer estar divulgando aqui assuntos de tão relevância na área da saúde. Desse jeito. Lembrando que o doutor Jailson atende novamente por trás atrás do fórum, tá certo? Em frente quase à igreja adventista, e você pode estar lá marcando, né? Ou se tiver dúvida, entrar em contato conosco que a gente vai encaminhar, e eu acredito que é o melhor. E se alguém quiser marcar, de repente, a consulta para o Dr. Raimundo e achar dificultoso enquanto está nas redes sociais, só é me procurar que eu estarei dando esse aporte no agendamento. Olha, muito bom. Mais uma facilidade aí para você ter aí como chegar a esses especialistas, tá certo? Doutor Raimundo, eu quero agradecer o senhor do fundo do meu coração, em nome do programa Agreste Cristão, esse grande projeto que você ainda vai ouvir muito ainda, tá certo? Como intervenção na vida das pessoas, de forma positiva. E dizer ao senhor que foi um prazer enorme ter tido essa aula com o senhor agora à tarde. Isso só fortalece o que eu já estou fazendo, tá certo? Quero agradecer ao senhor de verdade, em nome de toda a direção do programa Agreste Cristão, e dizer que as portas continuam abertas para que o senhor, de forma agendada, possa estar aqui conosco outras vezes com o tema em que o senhor tenha domínio em trazer na sua área. Doutor, muito obrigado. Suas considerações. Mais uma vez, muito grato por essa oportunidade de trazer um benefício que eu creio para as pessoas. E o benefício, quem sabe, é quem recebe. Quando a gente dá de coração, pela nossa consciência, pelo dever cumprido, porque a quem muito for dado, muito será pedido. Assim ensinou o mestre, assim eu procuro fazer.
a gente vem recebendo essa graça do conhecimento, da orientação, e aí a gente tem o dever de repassar isso para os nossos queridos irmãos. Um prazer, além de estar aqui com vocês, saber que estamos muito mais além do que aqui, através das ondas da rádio, chegando a muita gente, a milhares talvez de pessoas. Verdade. Então, um abraço, um beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoe.